lavar os pés. O serviço mais degradante, humilhante e desprezível. E assim também era quem o fazia. Lavar os pés era um trabalho tão degradante que um servo judeu não podia fazê-lo. Somente um escravo gentio podia lavar os pés. Era proibido um escravo judeu lavar os pés. O servo gentio podia lavar os pés, ele não podia encostar em alimento, senão o alimento deixava de ser puro, não era mais kosher. Mas o escravo gentio, ele podia lavar os pés, podia lavar as latrinas, porque não eram nem privadas. O serviço de lavar os pés, nada era mais humilhante. O lavador de pés era rejeitado, humilhado, menosprezado, uma vergonha. O menor na escala da sociedade. Como se não bastassem o trabalho humilhante que era lavar os pés, ele tinha que tirar as suas vestes para lavar os pés. Está lá no 13:4. Somente um servo, nascido escravo, podia lavar os pés. Um senhor jamais lavaria o pé de ninguém. Servir? Não, isso não é para mim. Humilhante. Eu imagino que naquele dia do lava-pés, ali naquele upper room havia um servo. Eu imagino, era uma casa grande, ofereceram o upper room para Jesus e os discípulos fazerem a última ceia. Hoje nós sabemos que era a última ceia. E eu imagino ali um servo, num canto, esperando a hora de lavar os pés. Eu imagino aquele servo, um escravo gentio, nascido escravo, pronto para servir, pronto para lavar os pés. Não de quem ele queria, não de quem ele gostava, mas de todos. Eu imagino aqui aquele lavador de pés, esperando todos chegarem, acabarem de organizar as mesas, esperando o mestre dar um sinal. Vai lavar os pés. E eu imagino aquele lavador de pés. Respira fundo. Tira seu manto. Pega a toalha. Amarra na cintura. Quando Jesus, eu imagino, se levanta, olha para ele e fala: Não. Eu imagino aquele servo lavador de pés envergonhado. Eu imagino aquele servo, aquele escravo lavador de pés, quando Jesus olha para ele e fala: Não. Então esse é o Messias? Eu imagino aquele servo pensando: Então esse é o rei dos judeus? Esse é o Senhor dos senhores? Esse é o filho de Maria que todos falam? Esse é o Messias? Ele acha que eu não sou digno de lavar os pés dele? Esse é o famoso Rabi que todos falam? Eu imagino aquele servo lavador de pés. Ele sabia quem era Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Eu imagino ele a vida inteira humilhado, rejeitado, ferido, menosprezado por uma história de condenação por ter nascido escravo. Sem a menor chance de salvação nele mesmo. Acostumado a esconder a vergonha, a esconder suas feridas, aquele servo lavador de pés, com o coração cheio de amargura, de orgulho. Tantas pessoas já me humilharam, tantas pessoas já me menosprezaram. É claro que Jesus faria o mesmo. Aquele homem que era o menor naquela sala cheia de discípulos. Ele sabia quem era Jesus, mas ele não o conhecia. E todas as suas feridas, eu imagino, vendo Jesus acenando a cabeça para ele, falando: Não.
Já fomos tão rejeitados, humilhados, menosprezados, que às vezes a gente acha que Deus está fazendo a mesma coisa com a gente. Tantas pessoas já nos deixaram na mão que a gente acha que Jesus vai fazer o mesmo. E eu imagino aquele lavador de pés, naquela sala cheia de discípulos. Quando Jesus olha para ele e faz não com a cabeça, eu imagino aquele lavador de pés falando: então eu quero ver qual dos seus grandes discípulos vai lavar os pés. Não é para eu lavar? Eu quero ver qual dos seus seguidores, qual dos crentes vai servir. Eu imagino aquele lavador de pés. Certamente não é Pedro e João que chegaram aqui discutindo quem é o maior. Certamente não vai servir aquele orgulhoso que só quer honra. Eu imagino aquele lavador de pés pensando: também não vai ser Judas, que só dá valor porque o dinheiro pode comprar. Judas também não vai servir. Esse aí só quer o que o dinheiro dá. Você não quer que eu lave os pés? E ele começa a imaginar tudo que Jesus pode ver nele. Que Jesus está desprezando ele, que Jesus está rejeitando ele. O coração cheio de amargura e rejeição. E ele pensa: esse rabino, é melhor mesmo que ele não me veja, eu vou me esconder. É melhor eu me afastar. Eu não pertenço a esse lugar. Eu não pertenço a esses seguidores de Jesus. Eu não pertenço a nada disso. É melhor eu me afastar com as minhas feridas, com os meus traumas, com a minha imundície. É melhor eu ficar sozinho mesmo. Mas então, 13:4. Jesus tira as suas vestes, amarra a toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino Jesus olhando para aquele escravo, com um olhar de amor, dizendo: eu conheço a sua dor, eu conheço a sua raiva, eu conheço a sua humilhação. Eu te amo. Entregue tudo a mim. Eu imagino aquele lavador de pés falando: então quer dizer que ele não me rejeita? Quer dizer então que na verdade ele está disposto a tomar o meu lugar de vergonha? Quer dizer então que Jesus, ele está disposto a servir no meu lugar? Quem é esse? Esse é Jesus. Ele é simples, humilde, manso, servo. Mas a gente pensa: servir não é para mim. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E eu imagino aquele escravo, lavador de pés, sem conseguir conter as suas lágrimas, ele pensando: então Jesus nunca me menosprezou, Jesus nunca me ignorou, Jesus nunca me humilhou. Mas ele estava disposto a tomar o meu lugar? O servo sofredor.